Estamos a 170 quilômetros do Rio de Janeiro, mais ou menos 3 horas de automóvel, em plena Serra do Mar, mas não muito longe de Angra dos Reis, região leiteira. Mas essa cidade aqui de 5 mil habitantes, quando ela nasceu, ela foi chamada de Capivari. No entanto, em 1942, trocou de nome para Lídice. Estamos, portanto, no Brasil, com o pé na Tchecoslováquia, no início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler mandou aniquilar a cidade de Lídice em represália pelo assassinato do seu braço direito. Hitler ficou furioso ao saber do atentado que matou Reinhard Heydrich. A besta loura, ou monstro de Praga, como foi chamado, era muito respeitado pelo próprio Führer. Foi responsável por algumas das mais brutais e sangrentas ações nazistas. Na Noite dos Cristais, em 1938, destruiu milhares de lojas, fábricas e sinagogas dos judeus em toda a Alemanha. Seu virulento antissemitismo teria sido motivado por boatos de que teria sangue judeu. Heydrich organizou a reunião de Wannsee, destinada a implementar a solução final da questão judaica, cuja meta era o extermínio sistemático de 11 milhões de judeus. Ao saber de sua morte, o Führer decidiu assassinar aleatoriamente 10 mil pessoas, mas depois foi convencido a arrasar as vilas de Lídice e Ležáky, que teriam abrigado os assassinos de Heydrich. Hitler e seu braço direito da propaganda, Joseph Goebbels, sempre procuraram esconder as violências que cometiam. Inventaram 1000 maneiras de mostrar que tudo isso era uma conspiração de mentiras, que ele era um amante da paz, que ele não queria fazer nenhuma barbaridade. Mas no caso de Lídice, ele assumiu pessoalmente a intensidade da represália. Ele queria mostrar aos países ocupados que não ousassem fazer algo parecido. E queria mostrar ao mundo o seu poder destruidor. E assim, num dia só, foram mortas 360 pessoas no vilarejo Lídice, os homens primeiro, as mulheres mandadas para um campo de concentração, seus filhos arrancados e mandados para outro campo de concentração e a cidade aniquilada. Mas das cinzas sempre nasce alguma coisa. Lídice tem como símbolo a fênix, a ave mitológica que vive 1000 anos e depois renasce das cinzas, que alimenta os filhotes com o próprio peito e depois eles renascem. Essa Lídice é a continuação da Lídice da Tchecoslováquia e foi rebatizada por sugestão da grande OAB em 17 de setembro de 1942, quando sugeriu ao então interventor do Estado do Rio de Janeiro que se fizesse uma homenagem à cidade desaparecida, criando outra no Rio de Janeiro. Os anos da Segunda Guerra foram os anos de ouro das revistas ilustradas e também dos grandes repórteres fotográficos. As revistas ilustradas que começam na década de 20 na Alemanha, inspiram algumas outras, como a Paris Match, a Vie e principalmente a Life, que em 1936 ela toma um novo rumo quando é comprado pela Time. E há uma nova configuração da fotografia, e principalmente da fotografia jornalística, do fotojornalismo, na qual a imagem passa a ser protagonista, passa a agregar informação ao fato midiático. Outro fator importante que antecede a Segunda Guerra Mundial é a câmera Leica, né, que está aqui na minha mão. Ela é uma câmera bem portátil, né, fácil de carregar, lentes pequenas, né, ágil. E o negativo que vem aqui atrás, formatado para essa câmera, ele era original do cinema, né, e aí possibilitou, além dessa agilidade da câmera no campo, e
poder, por exemplo, fazer 36 fotografias no mesmo magazine, enquanto a Rolleiflex, por exemplo, né, é uma câmera de médio formato, 120, fariam somente 12 fotos. As revistas americanas como Life e Look publicaram imagens que se tornaram ícones da Segunda Guerra Mundial. Dentre os fotógrafos, né, que nós conhecemos, algumas fotografias que marcam a Segunda Guerra Mundial, sem dúvida a capa vai contribuir com algumas delas, né? O desembarque na Normandia, quando o filme que ele fotografou, sobraram não muitos negativos e tiveram um problema no procedimento laboratorial e se tornaram um tanto quanto tremidas. Isso deu mais ação, né, àquelas imagens. É como se o fotógrafo estivesse realmente muito próximo àquilo tudo. E dele são várias outras fotos com a morte de um soldado norte-americano numa janela, quando o sangue escorre, rebatendo uma luz, né, refletindo uma luz que vinha do lado da janela, do lado de fora. Essa foto vai ser utilizada junto com uma sequência que ele faz dessa imagem, desse momento, né, na revista Life, né? Ela junta e faz uma espécie de narrativa temporal desse pequeno ato. E ele estava ali, ele estava na mira de um possível fuzil alemão. Temos outras imagens também que marcam a guerra, né? A foto do Joe Rosenthal, né, na subida do monte, a tomada do Monte Suribachi, né? É uma foto clássica dos marines, né, fincando a bandeira norte-americana. Essa imagem, assim que bateu nos Estados Unidos, ela já se tornou manchete de vários jornais. Outra imagem importante também que marca o final da guerra é um beijo, né? Um beijo de um marinheiro, né, uma foto de Alfred Eisenstadt, já no solo norte-americano, né? Um beijo realmente fortíssimo, né? A mulher está curvada, etc., né? É uma espécie de felicidade do final da guerra. Mas tem uma outra imagem do final da guerra que não é tão feliz assim, que é a imagem da bomba de Hiroshima. Havia fotógrafos japoneses no dia 6 de agosto, na manhã do dia 6 de agosto, que fotografaram a catástrofe, fotografaram esse genocídio da cidade, né, de Hiroshima. E nós não somos acostumados a ver muito essas imagens. Depois do intervalo, cinejornais, a guerra no escurinho do cinema. E na luta pela liberdade, até o Pato Donald participou das campanhas contra o nazismo.